Bem, galera, bem-vindos a mais um Pode Empreender Cast, e nós aqui hoje com o empresário, amigo, para falar sobre empreendedorismo. A partir de agora, dicas, a partir de agora, dificuldade, gestão de comportamento, gestão de equipe, crescimento, história legal para você saber a partir de agora no Pode Empreender Cast. Daqui a pouquinho você vai ficar comigo aqui e nós vamos chamar o nosso convidado de hoje, João Batista, 62 anos. Você vai saber mais já já. Aguarde aí, voltamos já. Bem, galera, então conosco João Batista, 62 anos, ele que é do ramo industrial de artefato de fibras e também da propaganda visual. João tem uma história muito interessante, também foi presidente da Associação Comercial Industrial de Foz do Iguaçu, aqui no Paraná, e também hoje ele preside a Associação Nacional de Outdoor, mídia exterior, né, no geral. Então, conosco, João Batista aqui hoje para a gente falar de várias coisas e eu tenho certeza que você que está assistindo aí, da onde você está, você vai pegar dicas, você vai pegar algumas coisas que vão fazer sentido para você no mundo do empreendedorismo. João Batista, seja bem-vindo ao Pode Empreender Cast e traz um pouco aí de você, um pouco da sua história, um pouco das dificuldades que você teve enfrentando desde o início, desde a sua história de empreendedorismo. Como é que começou isso, João? Fala um pouquinho pra gente. Prazer estar aqui, Queiroga, muito obrigado pelo convite. Empreendedor não tem vida fácil, né? Empreendedor nunca tem vida fácil, a não ser uns lances de sorte. Às vezes a gente percebe assim, uns lances de sorte aqui, mas a maioria dos empreendedores tem um caminho difícil, tem um caminho de abrir picada, de reconhecimento, de erros e de acerto, muito mais erros do que acerto. É verdade. Né? Eu sou paulista, me formei lá no estado de São Paulo, inclusive. Trabalhava lá numa pequena empresa, de onde eu era sócio também, tinha um pequeno capital de participação na empresa. Uhum. Depois de formado, fui contratado por uma multinacional para trabalhar no ramo de ração animal. Olha só. Aí trabalhei uns tempos nessa São Paulo capital, João? Não, São Paulo, interior de São Paulo. A cidade onde residem ainda meus pais hoje. Olha que legal. É Tambaú, interior de São Paulo, Tambaú. É na região de Ribeirão Preto. Sim. É uma região muito próspera, uma região muito boa, e essa indústria é de Orlândia, né? Então é próximo ali da minha região. Perfeito. E aí tive contato com um diretor lá, ele me convidou para vir trabalhar nessa empresa, eu fui trabalhar, saí de lá, já formado, formei administração de empresas numa cidade vizinha lá, que tinha poucos cursos, não era como hoje, né? Foz do Iguaçu mesmo, quando eu vim para cá, só tinha Fazisa, tinha pouquíssimos cursos, hoje quantos cursos tem, né? Então, exatamente, nesse campo evoluiu muito também, né? Facilitou muito para as pessoas se formar, aprender, enfim, ter um caminho a seguir aí. E aí eu me formei, logo eu fui contratado por essa empresa, trabalhei uns 2 ou 3 anos ali no interior de São Paulo, fui ali Mato Grosso, até Goiás, eu viajava por ali, e eles abriram uma filial aqui em Londrina, me convidaram para vir gerenciar essa filial. E eu estou falando dessa empresa porque essa empresa que foi a minha escola e a minha faculdade de verdade. Olha que interessante. É uma empresa grande, uma empresa que tem um sistema organizacional muito bem elaborado, e um sistema também de treinamentos e tal, e foi ali que eu comecei a entender como é que funcionava essa coisa de empreendedorismo, esse negócio de vendedor. Sempre me achei, hoje eu me acho, eu sempre me achava que um vendedor nato, sempre gostei de vender. Eu sempre gostei de mostrar as coisas para as pessoas, de falar quais os benefícios que aquilo tem, e eu trabalhei muito focado em cima disso toda a minha vida. Tudo que eu quis aprender na vida foi vender. Olha só. Né? Então eu gosto de vender. Hoje a minha atuação não está diretamente em contato com o cliente, às vezes faço isso, mas a empresa, para crescer, você precisa também ter a sua... Delegar, exatamente. Exatamente, Aliás, uma das qualidades do empreendedor é saber delegar. Enquanto você não souber delegar, você fica ocupado com tarefas que não é tarefa... Tá aí a primeira chave para você ouvir nesse Pode Empreender. Que não é tarefa... Delegar. Que não é tarefa de empreendedor, e você fica preso a isso, e
e acaba sendo operacional e não empreendedor, né? Então, aprendi muito nessa empresa com relação a isso aí, e depois saí dessa empresa, porque eu estava muito bem em Londrina, já estava há uns 5 Essa não anos. era de ração, primeira que você... Essa ração fora, né? entendi. Quando eu saí fora, porque antes eu trabalhava em armazém, pequenas empresas na minha cidade pequena, só pequenas empresas. Mas a partir do momento que eu estava em Londrina, eu estava muito bem em Londrina, né? Tinha conquistado um espaço, tinha desenvolvido uma indústria, tinha um conceito muito bom na empresa. Eles me transferiram para Minas. Minas Gerais. Interior de Minas Gerais, Pará de Minas, uma cidade pequena, lá perto de Divinópolis. Cheguei até a ir lá. A cidade, na época, contava com uns 40 mil habitantes por aí. Hoje eu não sei, acho que é até maior. E eu pesou para mim, não quis ir. Resolvi ficar em Londrina, pedi demissão da empresa, fiquei. Experimentei alguns negócios que não deram certo, algumas sociedades que não deram certo. Neste momento, o Elon, meu cunhado, que foi diretor da TV Naipi, que fundou junto com o Paulo Pimentel a TV Naipi aqui, né? Ele me convidou para montar uma empresa de mídia exterior, de outdoor, na cidade de Maringá, e eu vim com ele. Depois de relutar, de analisar um pouco, vim com ele. Isso era que ano, João? Lembra? Desculpa, esse foi ano 93. 93. E aí nós montamos essa empresa em Maringá. No ano seguinte eu vim para Foz do Iguaçu. Porque teve uma oportunidade, foi no ano seguinte, ou no ano 93 mesmo, teve a ABA, um congresso da ABA aqui. E não tinha uma empresa de outdoor para atender, eles convidaram a gente para vir de Maringá atendê-los aqui. E nós montamos uma estrutura para atender a ABA, comunicando com comunicação visual do aeroporto, ali em volta da onde foi o evento, que se não me engano foi no Bourbon, não me lembro bem. E a partir daí nos despertou o interesse, né? E despertou para o mercado de Foz do Iguaçu, e só tinha um jeito de vir tocar. Um sócio fica lá e o outro vem para cá. E eu vim. E comecei a fazer esse trabalho aqui em Foz do Iguaçu. Olha só, isso na comunicação visual. Exatamente. O ramo de artefatos de fibra, nós fabricamos spas, banheiras, hidromassagem em geral. Fabricamos de uma forma diferente das outras indústrias, porque o meu produto ele é direcionado para cada cliente, né? A gente trabalha o cliente, coloca os equipamentos que o cliente precisa, que se adapta a ele. Olha só. O produto é direcionado exclusivo. Eu não produzo um produto de estoque, todos eles vendidos já próprio, cor, tipo de equipamento, pressão, enfim. Tudo fabricado do jeito que o cliente solicitou, na necessidade dele. Diante da necessidade, do desejo. Ele é fabricado assim. Mas foi em 2008, nós tivemos aquele advento de uma lei que proibia a mídia exterior em São Paulo. E São Paulo sempre foi o mercado referência para nós. Sempre foi o mercado referência. E aí nós achamos que pudesse dar algum problema no futuro com o nosso negócio, em função da gente não ter mais o mercado referência, que era São Paulo. Né? Então, duas coisas aconteceram. O primeiro foi que nós entramos nesse ramo de artefatos de fibra de vidro, estamos até hoje lá. E segundo, que não aconteceu aquilo que nós prevíamos. Entendi. Né? Por quê? Porque a comunicação visual que nós exibíamos aqui, ela vinha, na sua maioria, 70%, vinha dos grandes mercados para cá. Hoje, 93% é produzido na nossa região mesmo, são clientes da nossa região. Apenas 7% só vem dos grandes mercados para cá. Né? Por dois motivos. Porque nós começamos a trabalhar diferente, e a buscar esse mercado. E segundo, que muitas empresas regionalizaram. Né? Você pega um Boticário, muitas vezes ela joga na mão do franqueado, ao invés de fazer a campanha via Curitiba, fazer para todos eles. Exatamente. Né? Outras franquias acabam fazendo, o Pizza Hut que tinha aqui, ele fazia a campanha dele local, ela não vinha de São Paulo mais. Entendi. Então houve a regionalização, foi um movimento que aconteceu, porque quem está na praça, ele compra melhor porque ele conhece as peças que estão instaladas ali, sabe da onde vem o seu público, se ele vem do bairro A ou se ele vem do bairro C. Exatamente. Então ele sabe, ele tem uma visão melhor. Então houve esse movimento de regionalização e houve também um trabalho das empresas de buscar esse mercado mais regional. Né? Então houve todo esse movimento e a gente cresceu, apesar de não ter mais na cidade de São Paulo, mas nós crescemos. Hoje nós
temos o dobro de estrutura mais do que nós tínhamos nesse episódio aí de 2008. Essa regionalização, ela ajudou muito, então, esse alavanque aí da comunicação visual, João? Sem dúvida, como o mercado ele importava muito, vamos chamar assim de importação, ele importava muito essa mídia, né? Esse dinheiro vinha muito de fora, não havia uma preocupação de desenvolver o mercado local. Exatamente. Né? Hoje, o mercado local, o cliente que exibe 2 peças, 5 peças, 3 peças, uma peça, ele é importante para nós. Lá em 2008, era 15 peças por cliente, 20, a média chegava a ser 17, 18 de média por cliente. Ou seja, nós exibíamos num mercado como Foz do Iguaçu aproximadamente 15 clientes por mês, 20, 22, 18 clientes por mês. Hoje passa de 60. Olha só. Porque o mercado local ele compra menos, mas, no entanto, ele também te dá mais sustentabilidade. Exato. É mais perene, né? Sim. Ele é mais perene. Com certeza. O mercado grande, quando cai um cliente grande e deixa de trabalhar com você, ele dá você para substituir, você precisa buscar clientes. Um pequeno não é tão drástico assim. E você dando condições para ele fica a vida toda com você, porque ele precisa da mídia. É uma mídia que não custa tão caro assim com relação a outros tipos de mídia. Então acabou que a gente cresceu muito com isso, nos organizamos muito, mudamos muito. Hoje não existe mais madeira nos engenhos, né? E tem guincho. Hoje o mais manual que tem, a gente roçava na foice antigamente. É verdade. Hoje existe máquinas e tal, fazia buraco na cavadeira, hoje existe máquinas, fazer furo. Tal. Outra coisa que eu percebi, falando em matéria dessas divulgações ainda de mídia exterior, João, de outdoors, por exemplo, eu percebi também muita hoje a substituição do papel, em algumas ocasiões, pelas lonas, né? O papel, ele é para 15 dias. Você não consegue trabalhar mais do que isso, né? E a lona você consegue trabalhar com ela o ano inteiro. Então você pode, por exemplo, fazer 2 ou 3 lonas e cada mês deixar em um local, cobrir um público diferente, um bairro diferente. A gente trabalha muito isso. E mesmo clientes que fazem um mês ou uma bissemana, que é tradicional fazer uma bissemana, que são 15 dias ou 14 dias no caso do outdoor, ele está preferindo fazer de lona, porque dá uma qualidade melhor. Dá realmente uma qualidade melhor. Isso, não só qualidade, mas como a durabilidade, como você falou, né? Durabilidade, a qualidade, a questão mesmo essa qualidade que você fala, me fugiu a palavra agora, mas... Você consegue fazer um acabamento melhor. Isso, acabamento, como se fosse um HD, né? Tem uma imagem sensacional, né? O papel é mais fosco, é isso que eu quero dizer, né? Exato. Ali a lona mais... Ele não deixa de ser bom, de dar qualidade também. Hoje as impressoras evoluíram muito. Também. Nós imprimíamos em offset, a gente tinha que ter uma quantidade. Hoje, se você quiser fazer uma peça... com foto, com policromia, ou fazer só texto, não muda nada o custo. Antigamente, para você fazer uma peça em policromia, que era aquelas máquinas offset e tal, só os filmes custaria aí em torno de 20 mil reais, quer dizer, inviabilizava. Hoje está tudo muito mais fácil. João, a gente está falando aqui, agora, já que você contou um pouco dessa tua trajetória, onde você iniciou, aonde você veio, por que você está em Foz do Iguaçu, né? Dentro desse aspecto, quando você fechou esse ciclo e iniciou esse novo ciclo dentro da comunicação visual, por exemplo, vir a Foz do Iguaçu, aí a gente percebe 2 coisas. A primeira é um desafio de fechar um ciclo, né? Tem pessoas que às vezes não começam um ciclo novo porque ela não fecha o velho, né? Essa dificuldade de fechar um ciclo, de estar atento, de poder sair, e essa questão de correr riscos, né? Eu sempre digo que a gente corre riscos e você disse, às vezes a gente até mais erra do que acerta. E eu acredito muito nisso, porque Thomas Edison foi assim quando inventou a lâmpada, né? Mas eu acredito muito nessa questão de correr riscos. O que foi para você? Como foi? Porque a gente está aqui com pessoas nos assistindo, empreendedores nos assistindo, para poder pegar alguns insights, né? E algumas dicas, algumas coisas que façam sentido para quem está nos assistindo. Mas esse correr riscos, esse fechar um novo ciclo, estar atento para
fechar um velho ciclo, estar atento para um novo e correr esse risco. Isso é difícil, João? O que precisa ter para que isso aconteça? Eu vou dizer assim, quando ele bebia um pouco, né? Eu fico tonto, mas não sou bobo. Ó, Então nós temos que realmente correr risco, mas nós não podemos ser ingênuos, né? Nós não podemos ser ingênuos, o risco tem que ser calculado. perfeito. Agora, existe uma coisa que ajuda muito você a correr risco, que é a intuição. Confie na tua Exato. intuição. É preciso. Se você Ah. não tem uma intuição positiva para o risco, melhor pensar duas vezes. Olha a dica aí. Preciso ter uma intuição. Olha a dica, você que está nos assistindo. Já foram duas aqui, ó. Delegar foi a primeira, e essa de correr a intuição. É de correr o risco, mas seguindo a tua intuição. Achei sensacional o que você falou, João, porque tem gente que não acha uma saída para, mas eu não consigo correr o risco. Então, peraí, então a tua intuição é um dos pontos. E eu vou te explicar comigo como aconteceu essa questão da intuição. Achei sensacional isso que você falou. Quando nós decidimos vir para cá, minha mulher trabalhava também como psicóloga numa indústria grande lá, e naquele momento ela tinha perdido o emprego. E meus negócios não estavam indo muito bem lá. E o meu sócio me convidou para que eu viesse conhecer Foz do Iguaçu. Eu já conhecia, mas tinha vindo a turismo, tal, uns 10 anos antes. E eu vim dar uma olhada no que tinha aqui, como é que era, e vim olhando as peças publicitárias que tinham na estrada, e vim imaginando, e quando eu cheguei em Foz do Iguaçu, eu falei, eu vou morar aqui. Acho que eu vou morar aqui, eu acho que eu vou viver aqui. Eu senti isso, uma intuição. Então eu senti essa intuição. Aí eu vou complementar. E eu cheguei, falei para minha mulher, eu tinha um filho pequeno naquela época de 2 anos, João Felipe, que nós viemos morar em Foz. Foi um desespero, ela não viria, não vou com você. Eu não vou com você. No dia da mudança, ela ainda estava em dúvida se viria. E eu vim, no final ela veio chorando. Chegou aqui, estava 43 graus, no apartamento não tinha ar-condicionado, nós passamos a noite acordados. Meu Deus. Porque a gente não estava acostumado com esse calor, mas eu tinha isso, aquela coisa de que aqui eu ia viver, que aqui nós íamos construir uma família. A intuição. Exatamente. Depois chegou uma época que teve uma oportunidade de eu administrar, o grupo cresceu e precisava ter um centro de gestão disso e era para nós ir para Maringá. Aí ela já não quis mais, já estávamos aqui há uns 10 anos, 12 anos. Ela não quis porque ela estava tão bem aqui que ela não quis mais ir. Quer dizer, a intuição valeu para mim, mas serviu para ela também. Então, sim, muito bom. Intuição. Naquele momento, a intuição valeu para você para uma decisão, Mudança, né? Para a mudança decisão de mudança. Para ela, ela não entendia essa tua intuição, ela não sentia o que você estava sentindo, mas depois a tua intuição ela foi certeira, dentro do risco que você correu, onde a sua esposa então entendeu, poxa, esse é o lugar mesmo. Mas você vê que o líder ele tem que ter intuição, né? Tem que ter intuição. Por falar em liderança, João, uma das coisas que você acredita que dentro desse aspecto de empreendedorismo, a liderança, ela é salutar em quê? Em quê? Como equipe, como a visão do empresário, é aquele empresário que ele é o empresário. Eu tive um empresário aqui que falou com a gente no último Pode Empreender Cast, ele disse assim, olha, como eu já sou muito chucrão, eu prefiro que a minha esposa, que tem mais aquela questão de áreas comportamentais, ela faça a frente com funcionários. Então eu fico mais retirado, mais na razão. O que você entende disso? Como que é o João Batista enquanto líder de equipe? Olha, é evidente que hoje eu tenho uma cabeça um pouco diferente de 10 ou 20 anos lá atrás, né? Mas quando eu olho para trás, eu percebo assim, o empreendedor, ele precisa ter a visão de futuro, precisa ter que é a intuição. A intuição nada mais é do que uma visão do futuro. Né? Através de informações você consegue coisas mais concretas. Quando eu digo visão de futuro, eu fico pensando, eu conheço uma pessoa que faliu vendendo máquina de escrever. O computador entrou e ela não acreditava que isso não vai virar, e quebrou vendendo máquina. História da Kodak também, né? Kodak, existe muitas câmeras digitais, né? Enfim. Então você precisa ter a visão de futuro para você empreender, senão você vai empreender em coisas que estão falindo, né? E o empreendedor precisa ter atitude. E ele não precisa entender de muita coisa, porque ele pode pagar por isso. Você não precisa ser um tributarista, você pode pagar um tributarista, pode pagar um contador, você pode pagar um advogado tributarista, né? Você pode pagar um bom gestor de pessoas para você não precisa ser
Você entendeu? E eu, quando eu descobri isso, eu mudei bastante meu sistema de gestão. Entendi. De confiar em pessoas, de delegar para pessoas competentes, de pagar salários compatíveis. Às vezes o empreendedor ele quer uma pessoa que toma conta do negócio dele, mas ele paga salário de peão. Não vai conseguir nunca. Tem que ser salários condizentes com isso. Olha. Né? E muitas vezes empregados meus ganharam mais do que eu, e eu fiquei feliz com aquilo. Sim. Né? Naquele de salário, né? De salário. Porque existe salário, existe retirada de lucro, que são outras coisas, né? Sistema de gestão. Eu tenho salário na minha empresa, como qualquer um, salário de diretor, mas é salário. Então você não precisa entender de tudo. Tem algumas coisas que você precisa ter, que é atitude. Né? Intuição, visão de futuro e senso de direção. Muitas coisas você pode delegar. Né? E tem outra, se você não tem gente competente para te ajudar nesse sistema de gestão, de lidar com pessoas, você também fica limitado o seu crescimento. A não ser que o teu negócio seja negócio de 2, 3 funcionários. Mas qualquer negócio que cresce, ele precisa de gente. Exatamente. E você precisa de gente para cuidar desse dia a dia com você. E valorizar. E valorizar, exatamente. Achei muito interessante o que você falou agora, João. Me chamou a atenção o seguinte. Muitos empreendedores, eles, acredito eu, que eles fecham as portas da sua empresa, ou a empresa está sempre no vermelho, por uma questão que você falou agora e me veio algo aqui. Você falou, eu como diretor, eu tenho um salário. E aí você disse assim, uma coisa é o salário, outra coisa são as retiradas. Então isso quer dizer que uma empresa, ela tem ali o seu lucro, vamos dizer assim, e desse lucro, a sua empresa, por exemplo, você tira o teu salário, mas só se necessário for essas retiradas. Por quê? Porque a empresa precisa pensar nela. Eu nunca vi nenhuma empresa ir para frente quando mistura o dinheiro pessoal com o dinheiro empresarial. Olha aí. Nunca vi, aliás, só vi empresas falindo. Então tá aí a dica, Pode Empreender Cast, você ouviu o que saiu aqui, né? Isso aí é coisa para você que está começando. Eu, algumas vezes, eu fui o último a pegar o meu salário, mas eu sempre tive salário fixo na empresa. Salário de diretor, mas salário. Agora, se chegou no final do ano, apurou as sobras, tem capital de giro, a empresa está com uma saúde boa, chama o sócio, fala, nós temos uma sobra aqui de 200 mil, de 300 mil, 50% é meu, 50% é seu. Perfeito. Né? E houve alguns anos que nós fizemos isso, mas nem todos. Agora, você pega 2020, você acha que nós fizemos isso? 21, você acha que nós fizemos? 22, você acha que nós estamos fazendo? Com pandemia, com essa coisa toda, é salário. Mas o salário eu recebi, eu tenho que viver com o meu salário, né? Eu não posso depender disso. E não há mistura de... Eu tenho meus apertos pessoais, eu tenho que administrar isso, tem nada a ver. Eu que assino o cheque, eu que faço o que eu quiser lá, mas eu não tiro um centavo que não seja o meu salário. Nunca fiz isso, nunca. Olha isso. E as empresas que fazem, as pessoas que fazem, eu tenho parentes, tem pessoas que eu conheço que fazem isso que nunca conseguem dar um passo à frente, entendeu? E chega uma hora, surge um concorrente, às vezes no mesmo ramo, que se organiza um pouco mais, que tem um pouco mais de gestão nesse sentido aí, e acaba se distanciando em termos de crescimento e tal, vai para frente. E aquela pessoa fica ali amarrada, sem saber o que gasta, o que pesa para a empresa, o que não pesa. E o meu salário é salário de diretor, mas não é salário absurdo que eu possa levar uma vida de rei. Eu levo uma vida super confortável e só. Né? Algumas coisas, bens que eu tenho além da minha casa de morar, ele vem dessas retiradas que quando eu posso retirar. Né? E muito bem pensado, né, João? Muito bem pensado, porque você tem que pensar que você tem que ter reserva, fundo de reserva para crise, tem que ter fundo de reserva para expansão, você tem uma parte de lucro, todo mês a gente joga no fundo de reserva. E esse fundo de reserva serve para expansão, serve para crise. Se não fosse o nosso fundo de reserva, possivelmente eu tinha sucumbido à crise da Covid. Exatamente. Não teria conseguido, porque realmente foi muito prejuízo, eu imagino. Quem que ia anunciar em outdoor para fazer propaganda para quem não andava na rua? Não tem como. E o pessoal também não investia em bens porque não sabia, muita insegurança com o futuro. Exato. Então nós usamos tudo o que nós pudemos dos fundos de reserva, depois usamos tudo que nós pudemos fazer de economia. E depois nós usamos também algumas linhas de crédito que o governo ofereceu, que foi o Pronamp.
Isso. E aí, Isso aí. quando nós entramos no Pronamp, já começou a ter um movimento, não dava lucro, Aham. tal, mas já tinha alguma coisa, né? E a partir de maio, quando realmente acabou o lockdown, as empresas começaram a voltar ao normal. Uhum. Mas eu vou 2 a 3 anos para cobrir o prejuízo que nós tivemos ali. A nossa expectativa é 3 anos e meio. E só aguentou isso por causa do fundo de reserva. Por causa do fundo de reserva e do capital de giro. Você tem que Claro. manter a empresa, né? O dinheiro está aplicado lá, mas a semana que vem eu tenho 150 mil reais de folha, eu não posso mexer nisso aí, né? Então a gente precisa ter muito essa questão. E quando você mistura pessoal com dinheiro de empresa, muitas vezes você perde um pouco essa noção, porque o pessoal às vezes é uma necessidade. Às vezes é um carro que você compra sem um planejamento, é uma coisa, então não dá para misturar. Dinheiro de empresa não é dinheiro para o dono gastar. Dinheiro de empresa é dinheiro de empresa. O dinheiro do dono é o dinheiro do Prolabore. Ó, eu achei sensacional você que está assistindo aí o Pode Empreender Cast. Eu achei sensacional essa dica. Eu, como empreendedor, eu tenho essa mesma visão. A gente também usou o Pronamp, a gente apelou para isso também, porque a gente também empreendeu no momento de pandemia, João. E eu fico feliz porque cada Pode Empreender Cast é um tipo de empresário, é um tipo de empreendedor que está aqui, é um tipo de aula que a gente tem. Hoje, eu vou dizer para você uma coisa. Essa questão que o João Batista trouxe para nós aqui, do pessoal com a empresa, gente, eu acho que isso aí você tem que anotar. Você tem que pegar um caderno, anotar isso aí, deixar colado na tua empresa, para você nunca esquecer disso. Porque, João, é sensacional isso que você acabou de falar. Eu não sei se isso tem na faculdade de administração, porque eu não fiz faculdade de administração, minha área é o direito, né? Mas isso é sensacional. O pessoal com a empresa, eu achei sensacional, porque eu te confesso, eu muitas vezes, a minha esposa, nós mesmos, a gente fala, não, mas vamos pegar lá da empresa, que a empresa é nossa mesmo. Eu tô te falando uma coisa que eu tô confessando aqui para você, para quem tá nos assistindo, que eu aprendi isso agora. Agora. Então, assim, não tem. A gente tem que ter o nosso prolabore, o nosso salário de diretor, que seja, mas a empresa, eu achei sensacional o que você falou aqui, ó, fundo de reserva para crise e para expansão. Seja para os dois, você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe o que pode acontecer amanhã. Assim... Achei sensacional. Nós crescemos muito com essa ideia, porque ao longo do tempo, quem vê a nossa empresa hoje, eu vou voltar um pouquinho para vocês entenderem melhor. Sim. Ao longo do tempo, eu e meus sócios compramos 18 pequenas empresas de outdoor. Porque quem vê a nossa empresa do jeito que ela é, eles acham que nós nascemos assim e que o dinheiro nasce fácil ali, mas não é. Empresa de outdoor, eu diria para você, a pessoa que for empreender nesse ramo hoje, se não tiver um suporte, não consegue, é muito difícil, né? Para você, se você pensar que uma peça simples que você instala ali, demora 40 meses para retornar o capital, você tem que colocar isso no teu projeto. 40 meses que ela não te dá lucro, ela está retornando o capital dela, ela não está te dando lucro, ela só vai te dar lucro depois disso. E se você não souber fazer esse tipo de conta, você não consegue, né? E as pequenas empresas de outdoor, normalmente elas não sabiam fazer. Hoje tem poucas empresas. Aqui em Foz mesmo são umas 2 ou 3, Cascavel umas 5 empresas. Maringá nós compramos empresas, nós compramos empresas em Curitiba, nós compramos empresas em Londrina. São empresas que não conseguem ir para frente porque não tem esse cálculo de um retorno de capital do investimento de uma peça, por exemplo. Ele acha que ele bota lá, no outro dia começa a ganhar dinheiro. Não é assim, tem um retorno do capital. Porque se você não retorna o capital, você vai ter que sempre pôr dinheiro lá dentro. Exato. Sempre pôr dinheiro lá dentro. Então você tem que ter o custo disso aí também, fazer o retorno do capital. Quando você faz essa conta, você sabe que essa peça só vai te dar lucro daqui a 4 anos. Você não pode antecipar a retirada do valor dessa... Né? Você tem que ter muito cuidado com relação a isso. E aí nós fomos crescendo também, comprando peças desse pessoal, às vezes comprando... eu sempre digo que você não compra peça, engenho de outdoor ou frontline ou qualquer coisa assim, você compra fatia de mercado. Às vezes as peças até são imprestáveis, não tem que jogar fora, fazer outra, mas você comprou uma fatia do mercado que aquele teu concorrente até então ocupava. Sim. E com isso aí nós crescemos. Agora, tínhamos condição de fazer isso porque o sistema de gestão nosso é um sistema que prevê isso. Entendi.
né? Que Entendi. você quer crescer, então Deus ajuda quem cedo madruga, mas não vai te dar nada de graça, né? Você tem que saber Exatamente. fazer. Exatamente. E você falou de um sistema, então, um sistema, poderíamos dizer um sistema de prevenção para isso? É fundo de reserva. Você pode criar Fundo fundo de de reserva. reserva até para doença, se você quiser. Sim. Você cria fundo de reserva, não precisa ser muito. É Uhum. um pouco, é uma participação do teu lucro. Você acha que 10% é suficiente, ou 20%, ou 15%, você vai criar 1 ou 2 fundos. É como aquela. Né? Eu tenho para expansão Uhum. e tenho para crises. Sim. Né? É como aquela administração, né, João, que a gente faz das finanças pessoais, né? Exato. Aquela administração a Você gente vai. pode ser uma reserva para doença, por exemplo. Exatamente. Né? Exatamente. Se você às vezes não tem gente que não tem um plano de saúde e não faz a reserva. Você não tem um plano de saúde, é coerente você fazer uma reserva. Mesmo você tendo plano de saúde, você pode fazer falta na tua empresa um dia. Exato. Por estar doente, ou por faltar para a família, ou faltar para alguém. Você tem um plano para isso, né? Então é importante. E o empreendedor é exatamente isso. Visão de futuro, quando eu te falei no início, inclui até esse tipo de pensamento. Sim. Claro. Né? Aí cabe ao empreendedor. Agora, ser tributarista ou lidar com pessoas, você pode contratar pessoas especializadas nisso. Não vejo nenhum problema nisso. É difícil você contratar um empreendedor, porque ele não vai trabalhar para você, ele vai ser empreendedor. Sem dúvida. Exatamente. Sim, ele vai querer ter o negócio dele. Ele pode até trabalhar um tempo ali, mas uma hora ele vai querer ter o negócio dele. João, agora me diz uma coisa. Você falou numa coisa interessante e que eu já iria mesmo tomar uns rumos aqui para esse aspecto. Você falou, você não vai contratar um empreendedor porque ele vai empreender para ele vai ser um empreendedor. Gente, quando a gente fala em gente, quando a gente fala em funcionários, hoje a gente ouve falar muito naquele funcionário soft skills, né? Que é aquele que, além da parte técnica que ele conhece, ele também precisa entender de gestão de emoções, gestão comportamental dentro de uma empresa. Se eu não vou contratar um empreendedor, quando a gente fala de gente, quando a gente fala de colaborador hoje, qual a maior dificuldade que você tem em matéria de colaboradores? O que você poderia colaborar com isso? Essa pergunta eu sempre faço aqui, tá? Mas eu acho que você vai ter uma resposta diferente minha. Imagino. Porque existem várias estratégias nesse sentido aí, né? Uma das estratégias é contratar a pessoa pronta. Essa é uma estratégia. Você contrata a pessoa pronta, ela vai lá e te dá o resultado e você já pode pagar ela o que merece, mas também cobrar o resultado que você precisa. A outra estratégia que é a que nós usamos é a de fazer esse funcionário. Todos os funcionários que estão na área de gestão comigo fizeram faculdade, fizeram pós-graduação e MBA pagos pela minha empresa. Olha isso. Eu trago a cada 2 anos um pessoal da Fundação Dom Cabral e fico em imersão 4, 5 dias fazendo treinamento específico de cada área, principalmente comercial, área comercial. Que interessante. Né? Então, para fazer, você primeiro precisa dar liberdade para essa pessoa e segundo, dar condições, dar treinamento. Você dar conhecimento, trazer conhecimento para essa pessoa, às vezes custa menos e te traz mais fidelidade. Eu acho que te traz mais. Eu também acho, concordo com você. Porque quando você contrata ponto, ele é uma pessoa que está ali para passar um momento ali. Nós sabemos disso. Quando a gente contrata, nós sabemos disso. Mas quando a gente investe? Quando a gente investe, ele vê aquilo como a casa dele. Ele vê aquilo com gratidão, com felicidade, e vê aquilo como uma casa dele. Concordo plenamente. É preciso reconhecer, porque senão você faz... e quando está pronto, você perde para outros, né? Às vezes pode perder para outro concorrente. Já aconteceu isso conosco. Às vezes a empresa tem um porte maior, chama mais a atenção da pessoa, e aí alguém falou assim para mim: pois você treinou, deu faculdade, deu MBA, deu pós-graduação, deu tudo, e a pessoa depois de pronta vai para outro, né? A gente treina e vai para outro. Eu falei: olha, eu corro esse risco, de fato já aconteceu outras vezes, dessa vez foi um caso aí mais recente. Eu falei, mas o que me preocupa mais é eu não treinar e essa pessoa ficar aqui dentro, né? Porque aí eu quebro. Então, se eu treinar 10 e metade ficar aqui para mim, tá bom.
Uhum. Né? Mas eu tenho tido sorte com isso, ou a política está certa, porque eu tenho muita gente com 20 anos trabalhando comigo, com 25 anos, com 18, com 17 anos. Uhum. Né? Agora na pandemia que eu tive que demitir alguns, realmente doeu muito no coração e ficou muito cara a demissão, porque é uma demissão cara, né? Sim. Empresa tudo registrado. Tantos anos, né? Exatamente. Mas são pessoas que também estão bem, está tudo certo, né? A gente também torce e aposta que ele vai seguir um bom caminho e tal. Mas eu tenho muita gente aí acima de 10 anos de empresa em função dessa política de fazer dentro da nossa casa, quando você percebe que a pessoa tem vontade, tem condição, é fiel, tem bom caráter, né? Primeira coisa, tem que ter caráter. Pessoa sem caráter, você não pode investir uma agulha. Né? Pode trabalhar para você durante um tempo, mas não invista, porque um dia você vai ter problema. Agora, a pessoa é de bom caráter, boa índole, trabalha bem, tem vontade, é inteligente, dê asas, que ele vai voar junto com você. Vale a pena. Eu achei interessantíssimo o que você falou, anotei aqui. Pagar o que merece para gerar o resultado que você precisa. Achei interessantíssimo. Isso aqui dá uma frase linda, né? Sim. Achei interessantíssimo isso aqui. E é uma dica para você que está assistindo o Pode Empreender Cast. Pagar o que merece para gerar o resultado que você precisa. E eu concordo com você, João, porque eu tenho empreendido, né? Eu tenho empreendido e aprendido, né? E no mundo do empreendedorismo, eu tenho pensado, ainda bem que eu não errei, porque eu tenho pensado exatamente isso. Eu tô no ramo imobiliário, né? Eu investi agora nos meus meninos, eu investi 2 cursos de perito judicial de imóveis. Por quê? Porque se nós estamos num ramo de imóveis, quando é necessário, eu quero vender minha casa, mas eu não sei quanto vale. Então a gente tem o departamento que cuida disso. Então eu vou otimizando isso dentro do ramo imobiliário, que é o ramo que eu empreendo. Mas eu investi numa pessoa que eu acreditei que valia a pena. E hoje eu percebo que a lealdade que nós temos, os resultados que nós temos e o extra que ele entrega, porque uma coisa é você fazer o ordinário, outra coisa é você fazer o extraordinário, né? Que o ordinário todo mundo faz, né? E qualquer um faz. Você teve intuição, você apostou na pessoa de caráter, você recompensou essa pessoa da forma que deveria e o resultado está acontecendo. Exatamente. Então, pode ser que não tivesse acontecido, mas se você não fizer isso, eu tenho certeza que não vai acontecer. É a única certeza. Para a gente apostar que vai acontecer, você tem que agir dessa forma. Eu não vejo outra forma, a não ser que seja uma coisa muito, muito rápida, mas é a pessoa com caráter, com vontade. E, enfim, uma pessoa que tem um pouco de perfil para aquela atividade, né? Não adianta você colocar uma pessoa que nunca jogou bola para ser centroavante do Corinthians, né? Não vai marcar gol nunca. Isso aí. Então a gente precisa ter esse cuidado aí. Isso aí. Mas começa pelo bom caráter. Acho que já é um bom começo. Não, sensacional. Eu achei mais uma dica poderosa, dentre tantas outras que a gente está tendo aqui de insights. Eu tenho certeza que o que você falou aqui, o que você trouxe já, João, nesse Pode Empreender Cast, eu tenho absoluta certeza que algumas pessoas aí que estão assistindo, ou muitas delas, já está tendo, tá aí, ó, é uma das coisas que eu não estava fazendo. Eu tenho absoluta certeza que esse é o objetivo do nosso Pode Empreender Cast, é ajudar o empreendedorismo do Brasil. Aliás, eu sempre costumo dizer que o Pode Empreender Cast é onde estão os melhores e maiores empreendedores do Brasil, né? Por isso que você está sentado aqui, João. Muito obrigado. E a gente crê nisso porque, além de tudo, eu conheço, né? Não é só amigo, não é só alguém que foi convidado. O João é uma pessoa que eu conheço. Então, outros que estão aqui são convidados, enfim, mas o João eu realmente conheço. João, em matéria de pandemia, gestão de crise, você já falou uma das coisas aqui que essa questão do fundo de reserva já ajudou. Dentro da pandemia, você teve que se reinventar, teve que sair para novos caminhos. Cara, qual caminho nós vamos seguir? O que você fez dentro da pandemia com algo que precisa fazer uma propaganda visual onde não passava ninguém porque estava em lockdown? Como é que você se arranjaram? Que tinha a fórmula, só se for adivinhão, né? Porque é loucura total. Né? Ela não sei mercado, né? Desespero total, né? O que nós vamos fazer? Sim. Eu não consegui ficar em casa 1 minuto, fiquei sozinho, em lockdown, e eu lá na empresa sentado, pensando o que eu vou fazer. Olha isso. Mas quando nós voltamos, eu reuni com os meus principais funcionários e falei, olha, nós temos que partir para algum pensamento. Sentamos,
todo cabisbaixo, o que nós vamos fazer, ouvi uma opinião aqui, opinião ali, e me deu um insight, vamos fazer um plano que tudo aconteça bem em curto prazo, vamos raciocinar em 3 meses. Aí nós fizemos um plano para o curto prazo. E vamos fazer um outro plano para o médio prazo, que daria 6 meses a 1 ano. Que seria aí até final do ano, alguma coisa assim, que no ano 2021 a gente teria já uma retomada. E vamos fazer um plano muito negativo, porque é para 1 ano, que é para a partir de março, abril do ano que vem. E nós fizemos os 3 planos. E frustrou os 3. Os 3. Os 3. Exato. Mas se eu tivesse feito só o curto prazo, possivelmente teria frustrado mais ainda. Então, num primeiro momento, curto prazo, eu não demiti ninguém. Mas quando nós vimos que passou, foi preciso fazer enxugar. Enxugar tanto empreendimentos como enxugar pessoal, enfim. E num terceiro, no pior momento, que foi de 1 ano, que extrapolou, isso foi mais 1 ano ainda, né? Aí realmente foi para usar os programas de governo, essa coisa toda, que nem estava no plano, mas que a gente iria para banco. Eu sempre falo que eu não tenho dinheiro, mas eu tenho um crédito bom, né? Então, de vez em quando. Isso é bom. Isso é bom. A gente também. Eu tenho visto isso, como é bom, né? Agora que precisa, sempre tem se o teu score tá bom lá. Isso. Por isso é importante o cuidado nessa administração, inclusive financeira, né, João? Para ter esse score, para ter esse crédito, para gerar o crédito, né? Eu tenho visto isso enquanto é imobiliária. Nós estamos há 2 anos no ramo, mas eu tenho visto isso já, esse crescimento da nossa empresa, do nosso CNPJ, nesse sentido. E eu achei interessantíssimo aqui a dica que você deixou. Olha, em crise, e não, a gente não pegando em crise somente uma pandemia, um lockdown. Qualquer crise. Qual o melhor cenário? Qual o cenário médio? Qual o pior cenário? Cara, apesar que nós erramos o pior cenário, né? Que era 1 ano, né? E foram 2 anos e 2 meses, né? 3 meses, março, abril, maio, 2 meses. 2 anos e 2 meses, que maio mesmo começou. Sim, exato. Então foram 2 anos e 1 mês e 2 meses praticamente, né? Então, e o pior cenário que nós fizemos, o planejamento, foi para 1 ano. Ninguém esperava naquele momento que nós passássemos de 1 ano, né? O lockdown era só para ajeitar o hospital e aquela coisa toda que no fim virou eterno, né? Sim. E realmente deu muito trabalho. Eu ia para as reuniões em São Paulo, presidir lá. A associação. Nós temos sede na Avenida Paulista ali. Queiroga, você não acredita, Avenida Paulista, quase eu somente andando. Meu Deus. A Alameda Santos, naqueles restaurantes que é onde a gente come ali, ter uns bons restaurantes, ali na Avenida Paulista, gastronômica ali muito boa, do lado de baixo da Paulista. Aquilo é assim, né? Não tinha ninguém, tudo fechado, não tinha onde comer porque estava tudo fechado. Então o negócio tinha uma padaria só, que fica ali para baixo do Ibis ali, que ficava 24 horas, mas para você entrar, o controle rigoroso, fila de quarteirão lá fora, porque só podia entrar tantas pessoas lá dentro. E assim passamos 1 ano, eu fui umas 4 vezes durante o ano lá dessa forma, quer dizer, é muito triste você ver isso e ainda voltar otimista e querer, né, realmente precisa ter muita resiliência e muito pensamento positivo que as coisas vão virar. Isso. E graças a Deus virou, né, eu espero que não venha mais dessa forma, mas a gente tem que estar preparado para tudo. Isso, agora, uma crise tamanha dessa, né, agora você veja, eu achei sensacional e você disse, para qualquer crise. E eu concordo com você, porque dentro do nosso aspecto ali também do setor imobiliário, a gente já, mesmo sem ter tido a experiência do empreendedorismo, eu tinha essa visão de médio, longo, curto prazo, né? Exato. Como que nós faríamos? E eu já tô aí, posso te dizer, a um médio prazo, começando aí por longo prazo, e percebo que as coisas estão acontecendo. Então, fica mais uma dica, né, João, aqui para os nossos telespectadores aí que estão vendo aí nas mídias digitais aí, no nosso canal, né, do Pode Empreender Cast, essa questão de gestão de crises, né? A gente poderia chamar isso de gestão de antecipação, João? Sim, visão de futuro, né? Você precisa ter uma visão de futuro baseada no teu conhecimento, baseado nas suas informações, e você tentar projetar para o futuro. Né? O empreendedor ele nunca administra o momento. O momento é uma mera questão operacional. Para o empreendedor não existe momento, existe futuro. Nós não estamos aqui, eu não estou aqui.
Eu estou vendo máquinas, estou tentando modernizar meu processo de produção. É isso que eu estou fazendo, enquanto os funcionários estão ali operando, e para eles é aquilo ali. De repente eu apareço com um equipamento novo lá, isso aí, o que é isso, tal, entendeu? Então nós temos que botar o nosso pé no futuro sempre, né? Sempre com muito cuidado, com informação e tal, mas temos que estar com o nosso pé no Como futuro. diz, né, um amigo meu, ele sempre diz assim, com os pés no presente, mas com os olhos no futuro, né? Ele costumava dizer, né? Bom ditado, mas meu avô também dizia um outro, eu gosto muito de citar as frases do meu avô. Nós temos que ir para o céu, mas nunca podemos tirar o pé do chão. Olha aí, ó. Tá vendo? Então vamos subir, vamos voar, mas temos que ter No chão. confiança, temos que estar com o pé no chão. Consolidado. Uma outra coisa que eu acho que nós falamos pouco aqui também, o planejamento é uma coisa muito importante, né, Queiroga? Sim. O planejamento é a visualização da estrada que você vai caminhar. Sensacional falar sobre isso. E o planejamento é importante para que o seu time te acompanhe também, né? Se você não tem o planejamento, se está só na sua cabeça, o teu time não acompanha. Então o planejamento tem que estar muito mais na cabeça do teu time do que sua. Quer dizer, o planejamento normalmente é você que dá o aval, você que puxa a corda, você que puxa. Mas o teu time tem que estar muito bem informado desse planejamento, muito bem informado de aonde você quer chegar, para eles caminharem junto com eles. Tem que visualizar a estrada com você. Caramba. Agora, no mês de setembro, no dia 16, 17 e 18 de setembro, nós organizamos um congresso internacional da mídia exterior em São Paulo, com 32 palestrantes, dos quais 21 palestrantes eram de outros países. Estados Unidos, Canadá, Portugal, Argentina, Colômbia, Inglaterra, até da China tinha palestrante, enfim. Tudo na área de mídia exterior. Tudo focado em plataformas, até nas plataformas programáticas. Hoje uma pessoa lá na China vai comprar meu Eudoro aqui com todas as informações que ele precisar. Os painéis digitais, os nossos painéis de LED, né? Se eu passar o link, se eu autorizar, ele pode entrar e ele mesmo fazer a programação da onde ele estiver no mundo. Então essas plataformas, a gente vê muito assunto relacionado a isso, o futuro da mídia, né? A mídia clássica, que é esse outdoor de papel, o lona, né? Qual o futuro disso? O que nós temos que fazer para isso melhorar? E a gente sabe que é melhorar a criatividade em torno disso. Inclusive eu vou ter a convenção, vai ser aqui em Foz do Iguaçu no final de março do ano que vem. Que legal. A convenção é só com nacionais, só com empresas nacionais. Sim. E o tema é criatividade. Tanto dentro, na gestão, né? Tanto na gestão, quanto provocar os criativos para fazerem peças mais criativas. Né? Essa proatividade de... mas para você ver, um evento grande desse, que custou cada inscrição $800, eu levei 18 pessoas. Ganhei o prêmio lá, que foi a empresa que mais levou. A outra empresa que tinha levado mais pessoas, levaram 4. Eu levei 18. Todo o meu time estava lá. É caro, é barato. Por quê? Porque eles estão dentro do meu sonho hoje. Eles sabem o que eu penso. Isso. Eles estão no meu nível. Eles estão no meu nível. Então é mais fácil eles me acompanhar. Eu posso ir para a praia ficar 15 dias lá, que eles estão tocando o negócio. Eu não preciso ficar, tem que fazer isso, tem que pegar aquilo. Pensa assim, pensa assim. Eles estão junto comigo. Então isso é importante. Paguei o valor, paguei o preço. Eu não trago treinadores da Fundação Getúlio Vargas, da Dom Cabral, para dar curso para eles. Às vezes me custa quase que isso. Você entendeu? Então tá lá um negócio de primeiro mundo, palestrantes excepcionais, e o pessoal volta com um outro gás, com uma outra visão, e mais fácil acompanhar a tua visão. Olha, eu achei sensacional que você também contribuiu, João, dizendo do planejamento da visualização. Agora, principalmente, que isso não pode estar só dentro da sua cabeça, porque a equipe não cresce com você. Eu achei sensacional isso, porque eu tinha algo que a gente vem escutando, né, de amigos, enfim, não, faça as tuas coisas quietinho, não fique compartilhando. Quer dizer, isso é... Eu concordo com isso. Eu vou até te contar uma historinha que ilustra bem isso. Quando você atua, tem duas posições, né? Você é o líder, você aprende, você faz curso, você é o visualizador, e a tua equipe não. Então eles estão lá para operar aquilo que você ordena no dia a dia, para fazer o dia a dia.
E tem o outro empresário que ele bota a equipe no nível dele. Uhum. Imaginamos que você tem que escalar uma montanha, onde você tem uma pessoa que pesa o seu peso e que essa pessoa não consegue escalar e não consegue andar. Então você coloca ela nas costas e vai escalar a sua montanha. Uhum. Essa montanha ela tem 3.000 metros. Você não consegue levar essa pessoa nas costas 3.000 metros. Não. Você vai cansar e vai cair os dois. Então o que você tem que fazer? Você tem que subir e jogar corda para a pessoa agarrar e você puxa essa pessoa. Eu acho que quando você traz o teu pessoal junto com você, você está fazendo exatamente isso. Você não está levando ninguém nas costas. Entendi. Você está jogando a corda e fala, puxa que eu te trago junto comigo para o topo. Uhum. Eu faço você crescer, eu ajudo você a crescer. Uhum. É só agarrar essa corda. Tô te dando esse curso, tô te dando esse treinamento, tô te dando essa oportunidade, tô te dando isso. Agarre a corda que eu trago você pro topo junto comigo. Agora, achei interessantíssimo isso que você falou, João, porque assim, ó, dentro desse aspecto de que eu tô no topo, não posso te levar na cacunda, vamos dizer assim, porque vai ser pesado, mas eu posso puxar. Agora, você tem que também agarrar a corda. Tem que agarrar a corda, porque tem gente que não agarra. Exatamente. Tem gente que Exatamente. não agarra, esses ficam. E esses que não agarram são aqueles que você falou que você tem que ter a visão se vale a pena investir ou não. Exatamente. Entra naquilo que você falou, logo aqui no início. Ele cai num processo seletivo durante o tempo dentro da sua empresa, Perfeito. não tenha dúvida. A primeira crise que tem, normalmente são os primeiros que vão, né? Porque são pessoas que não estão agarrando a corda, são pessoas que trabalham bem às vezes, né? Mas não estão dando um passo à frente, estão estagnados, estão estacionados, não há progresso. Toda vez que tem dissídio, você não fica com dó de dar aumento além da reposição, porque a pessoa não evoluiu nada. Agora, aquele que fez, você tem prazer, sabe? Vamos jogar um adubinho a mais aqui para ele. Ô, João, você sabe que eu tô aqui, você tá falando, eu tô pensando aqui, cara, esses podcasts, Pode Empreender Cast que a gente tá fazendo aqui, pode empreender, ou seja, o objetivo aqui é dizer, você pode empreender, né? Com certeza. Pode empreender, né? Eu tô pensando aqui comigo, que eu tô meio metido, que eu lancei um livro recentemente, né? O livro chama-se Emoções Blindadas, Mentes Prósperas, né? Ou seja, a área comportamental, para mim, enquanto pessoas e empresas que enriquecem, prosperam, são pessoas que entenderam sobre comportamentos. Isso Daniel Kahneman, porque o Goleman é o pai da inteligência emocional, mas o Kahneman, ele fala muito sobre comportamentos, né? E eu acho extremamente, como neurocientista, né, na área, eu acho impressionante entender sobre comportamentos. Mas você tá falando aqui, eu tô pensando, cara, esses Pode Empreender Cast aqui dá um livro. Porque o que tem de coisa que eu anotei aqui que você falou, ó, eu já não tenho mais folha para anotar. Já tá tudo anotado. Isso aqui dá um livro? E outros que já passaram por aqui também. Dá um livro na área de empreendedorismo. Sei não se daqui uns dias aí a gente não... O Pode Empreender Cast não lança o livro só das histórias que a gente está ouvindo aqui, né? Mas, João, para a gente caminhar... Porque, olha só, nós temos 50 minutos já aqui. Passou rápido. Passa rápido, né? Ainda mais quando é interessantíssimo do início ao fim, como está sendo. Eu queria que você me falasse um pouco, antes nós estávamos aqui nos bastidores, antes de iniciar, nós estávamos falando sobre a tua presidência da Associação Comercial Industrial de Foz do Iguaçu. E nós falamos de pequenos empreendedores, as dificuldades dos pequenos empreendedores quando começam, né? E você, enquanto presidente, você percebeu isso, e inclusive você teve um olhar mais voltado para essa área do pequeno empreendedor. Antes da gente entrar naquele aspecto que eu sempre gosto de pedir para os nossos empreendedores, no teu caso, indicar um livro e também deixar 3 aspectos relevantes que você considera relevante. É tipo aquele pinga-fogo, né? Eu faço uma pergunta e você responde. 3 aspectos que o empresário precisa ter, o empreendedor precisa ter. Você já vai responder isso. Mas antes disso, quando você esteve ali na presidência, o que mais você observou e que pôde contribuir, ou até que pode contribuir, que outras cidades podem fazer para essa questão do pequeno empreendedor? O ano que eu fui presidente, no ano anterior, nós tínhamos fundado aqui o Codefoz. Lembro disso. A CIF, ela tem estatutariamente um perfil de trabalhar
muito focada nos associados. Uhum. Nada mais justo. O associado é que mantém aquilo, que pagam Claro. e tal, e usa o serviço lá. Então ela tem o foco. E nós precisávamos de uma entidade que cuidasse dos interesses gerais da cidade. Uhum. Tudo, fronteira, por exemplo, fechava a ponte com o Rio Nassif. Quer dizer, a CIF não tinha muito a ver com aquilo. Sim. Mas o Codefós pode ter. Porque o Codefós ele foi criado para isso. Então ele estava muito forte. O Danilo era o presidente, o Jorge Samek era o vice-presidente. Uhum. Estava num momento de planejamento, negócio muito forte, muita coisa boa acontecendo na cidade. Uhum. E o primeiro ano nós ficamos muito focados em consolidar isso, em consolidar esse Codefós. Uhum. Né? Tinha mais reuniões do Codefós do que da própria associação. Uhum. Mas as coisas foram se acomodando. Uma ideia que eu sempre quis fazer e que eu não consegui implantar, porque passou muito rápido também, as coisas foram, quando em função de que eu percebi que a maioria dos associados, cerca de 70% dos associados, eram pequenos e microempresários. Uhum. Então nós começamos a criar produto para microempresário. A nota fiscal eletrônica foi um esforço para mim, foi uma das primeiras cidades do Paraná que a nota fiscal eletrônica veio. Via associação, então já foi para favorecer para o pequeno empresário, né, ter um custo menor e tal, e algumas outras ações ali, mas existe um programa que é um programa que foi adotado na Alemanha pelo sistema cooperativismo da Alemanha, Uhum. que é o sistema de anjo, de você pegar um empresário bem sucedido num determinado segmento, por exemplo, você é um empresário bem sucedido na área de imobiliária, a área de imobiliária, como chama? A área de imobiliária. Venda e compra de imóveis. Serviços imobiliários, isso. Então você encaixaria ele com, sei lá, alguém que vende pão no sinaleiro. Uhum. Né? E pegar essa pessoa, ver se ela está ganhando o que ela deveria ganhar com o que ela vende, se ela está fazendo a coisa com a higiene que deve fazer. Então essa pessoa dá orientação em todos os sentidos, desde do princípio do negócio até ela comercializar. Pessoal que vende cachorro-quente, por exemplo, será que o cachorro-quente dele é atrativo, é atraente? Será que ele faz a coisa? Será que ele administra bem esses custos? Será que ele compra da melhor forma? Entendi, olha só isso. Será que ele classifica bem a matéria-prima dele para que as pessoas confiem no produto dele? Né? Então o anjo ele serviria para isso, pegar todos esses pequenos microempresários, empresários independentes, né, que não têm ligação com o CNPJ principalmente, e ajudar a fazer. Então se você pegar 50 bons empresários de Foz do Iguaçu, você tem 50 micros que você pode ajudar. Então essa ideia aí eu acho que um dia pode ser implantada, se alguém tiver alguma estrutura para fazer isso. E eu me candidataria a pegar qualquer tipo eu citei aqui o rapaz que vende pão, né? Tem uns 4, 5 anos que ele vende pão no sinaleiro da rodoviária, um rapaz moreno, eu paro ali, fico vendo, com uma disposição, tá chovendo, ele tá com a capa e coberto ali com um guarda-chuva, cobrindo o pão e oferecendo, tá um sol de 40, rachando 40 e tantos graus, ele tá ali sempre com uma cara boa, um pano enrolado no pescoço para não queimar, e ele está ali trabalhando. Essa pessoa tem algum valor. Esse cara tem valor. Agora, será que o trabalho dele está sendo bem recompensado? Sim. Às vezes um anjo ali dá um toque, você entendeu? Dá um toque e ajuda ele a viver melhor e ajuda ele a gerar renda, a gerar às vezes imposto lá na frente. Né? E quem sabe essa pessoa daqui a pouco de fato ele já é um empreendedor, mas é um empreendedor que vai estar gerando não só divisas, receitas, enfim, mas gerando emprego, oportunidade para outras famílias, se um anjo pode investir nele. Der algumas orientações. Exatamente. Se um projeto desse eu seria candidato a aceitar qualquer pessoa que eu pudesse. E você sabe, João, que é um dos propósitos, aliás, o propósito do Pode Empreender Cash é mudar realidades. É mudar a realidade. De quê? Do empreendedor. Esse é o propósito do nosso programa, do nosso podcast. Agora, qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é justamente nós podermos, além desse propósito de mudar a realidade, o nosso objetivo é atingir as metas que possam mudar essas realidades, essa transformação do empreendedorismo, né, do empreendedor, que é exatamente o que você está falando. Um das visões que a gente tem aqui de metas é justamente essa. Nós trazermos aqui o rapaz da broa, o rapaz do pão,
e trazer um empresário para dizer, essas foram as suas dificuldades, então você passou pela mesma que ele aqui. Então daqui a pouco a gente conseguir conciliar uma pessoa que pode acompanhar e a gente, nós do Pode Empreender Cast, nós vamos acompanhar essa vida, nós vamos acompanhar essa pessoa para mostrar aonde ele estava e aonde ele chegou, com participação de quem um dia esteve lá, mas já está no lugar que ele sonha em chegar. Olha que bonito isso. Então esse é o nosso propósito. E é que legal que bate. Você vê que o empreendedorismo, o empreendedor, ele tem essa visão, você tem essa visão. Então eu fico feliz com isso, porque nós estamos dentro de um mesmo propósito, né? Mudar realidades. Que eu construí na vida porque eu vim de uma família muito humilde, né? Meu pai sempre foi operário, enfim, aposentado com praticamente salário mínimo. Então, o que foi construído na vida foi construído de fato. E eu sei o quanto é difícil eu construir. E que se às vezes tivesse alguém que pudesse ter me orientado lá, talvez eu tivesse batido menos cabeça, né? Verdade. Tivesse apanhado menos da vida, né? É verdade. Então, isso é que eu olho. Eu adoro pessoas que são trabalhadoras, que são empreendedoras, são criativas, pessoas que não têm preguiça, sabe? Isso. Eu adoro esse tipo de pessoa. Eu adoro dar gorjeta para um cara que cuida do estacionamento com amor, com carinho, sabe? Isso mesmo. Com zelo, sem esperar que você dê alguma coisa para ele. Sim, exatamente. Eu também acho. Eu também faço isso. Tinha uma senhora que vendia panos de prato ali na esquina da Brasil, ali próximo do Capitão. Não sei se você lembra dessa senhora. Lembro dela. Banco do Brasil ali. Eu não tenho visto. Lembro dela, nunca mais vi ela. E eu via sempre aquela senhora lá e tal, né? Eu falei, quanto a senhora ganha? Acho que ganhava R$1 por coisa, né? Então eu comprei lá, tinha 32 panos, né? Aí eu fiz a conta, falei, eu quero tudo, comprei tudo. Sim. Aí saí distribuindo pano de prato para todo mundo. Porque eu falei, pô, essa mulher sempre tá aqui, não desista ali, oferece para um, oferece para outro. Na verdade, isso foi uma demonstração, né, João? Você deu para ela uma demonstração de que vale a pena o que valeu ela tá a pena o fazendo. Alguém tá vendo. Alguém tá vendo. E uma hora essa realidade pode se transformar em outra. E uma das coisas que você fez, né, João, enquanto empresário, como você disse, vim de uma vida de um operário, eu também, pai barrageiro, né? Mas você percebe uma coisa, você, apesar de não ter tido talvez esse anjo lá atrás que pudesse orientar, você foi um cara que não desistiu, persistiu, né? Agora, quantos ficam no meio do caminho e às vezes era só um anjinho para dar uma direção, uma força, né? Você falou do pano de prata. Em alguns momentos pode ser muito importante. Sem dúvida. Você falou do pano de prata, eu lembrei. Esses dias eu e minha esposa fizemos a mesma coisa. Nós zeramos um rapaz do algodão doce, um senhorzinho do algodão doce. Todo bonitinho, ali com as roupas, né? A calça dele, socialzinha, camisa, vendendo algodão doce. E às vezes, num domingo, 6 horas da tarde, que não tem movimento, ele tá ali. Então a gente percebe. E detalhe, hein, eu só vejo ele sábado e domingo. Eu não vejo, e quando vejo dia de semana é depois do horário. Eu acho que é aquele que trabalha e pega o algodão doce e vai tentar fazer mais uma renda. São pessoas muito dignas, né? São pessoas que merecem todo o nosso respeito. É empreendedor. E esse tipo de empreendedor é que eu acho que o anjo encaixaria certo. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Esse tipo de empreendedor também é o cachorro quente, é o da broa, é o do algodão, do pano de prato, né? Exato. Será que se a gente achar alguém para produzir esse pano de prato mais barato para a senhora não vai ganhar em vez de R$1, R$2? Isso. Alguma coisa assim, essa era a minha imaginação. Não, é a nossa, então. Quem sabe a gente realiza. Quem sabe nós vamos estar fazendo isso daqui uns dias juntos, né, João? Eu sou candidato a anjo. Olha só, nós já estamos quase aqui dando o nosso horário de 1 hora. Olha como é gostoso o bate-papo. Então, João, para a gente caminhar aqui, grande bate-papo, muita coisa anotada aqui, muitos insights. Espero que você que está assistindo o Pode Empreender Cast também esteja tirando proveitos dos insights que estão sendo liberados aqui, as chaves que estão sendo liberadas, né? Outras podem estar sendo viradas aí na sua cabecinha. Como eu gosto de brincar, neurônios aí estourando, né? Neurônios aí se confundindo todo, explodindo, né? Mas, João, uma coisa que eu gosto de perguntar sempre para o empreendedor que vem aqui. Um livro que você possa vir em mente, que você possa recomendar para a nossa galera que está assistindo. Queiroga, eu li muita coisa, sabe? E esses livros de autoajuda, livro de biografia, li a Coca, Jack, enfim, não me lembro o nome. Pai Rico, Pai Pobre.
enfim, O Segredo. Eu li tudo isso, sabe? Enfim, é, Steve Jobs. Uhum. Mas quando eu olho para trás, eu acho que os livros que mais me influenciaram foi livro mais voltado a comportamento, livros mais focado em filosofia, em comportamento, como Perfeito. você disse. Quando você falou, eu falei, eu acho que é o que mais contribuiu para mim, Para porque mim os também. outros, a impressão que eu tenho, quando você vê uma biografia, por exemplo, você acha ótimo. O Lee Iacocca, na época, me empolgou muito, porque ele previu que o petróleo ia subir muito, ele pegou na Chrysler e ele inventou o carro pequeno, quer dizer, não existia carro pequeno, os caras, lembram dos carros antigamente, Uhum. os Dodge, essas coisas, Isso, Galaxy, sim, né? sim. Enfim, era isso aí que existia. E ele começou a colocar o carro pequeno no mercado, né? E explodiu. A Chrysler saiu de prejuízo a ser uma das maiores indústrias automobilísticas dos Estados Unidos naquela época, década de 70, começo de 80. Uhum. Então, ele tem uma carreira muito bonita, né? E o Jack. Me desculpa, eu esqueci o sobrenome dele. Sim, eu Também tô é outro tentando aqui CEO que lembrar. todo mundo quer, você entendeu? Uhum. E, enfim, muitos outros. Mas, por exemplo, tem um livro que eu acho que. Teve dois livros que eu senti que mudou muito a minha vida. Um deles foi o primeiro livro que de fato eu li mesmo, um livro até difícil de ler, um livro. Não sei nem como é que eu entendi aquilo na época, mas acho que teve alguns trechos que eu me lembro até hoje que foi o que marcou e que fez eu sair, trabalhar nessa indústria, sair de lá da minha região e tal, chama Os Fundamentos da Liberdade. É Frederic Aueck, o sobrenome dele. O Uhum. Fundamento da Liberdade, ele traça um perfil, um livro muito psicológico, assim, trata muito de comportamento psicológico. Uhum. Ele trata sobre a liberdade da pessoa de. Existe a liberdade pela falta de coerção. Uhum. Existe a falta de liberdade pela coerção. Uhum. Existe a falta de liberdade, mas não tem coerção. A liberdade que você não consegue ter por si só. Você não consegue dar liberdade para sua mente. Uhum. E ele trata muito desse aspecto. E você não culpar o pai, não culpar o patrão, não culpar a vida, não culpar a falta de Poxa, estudo, que tudo legal. isso é falta de liberdade. Tudo isso é falta de liberdade. Uhum. Quando você tem liberdade, você não culpa essas coisas. Você pode ter até a coerção de estar preso. Mandela, por exemplo, ele esteve preso, mas ele mesmo diz, nunca perdeu a liberdade. E aquilo? Porque a mente estava livre, Isso aí. a mente estava solta. E esse livro me ensinou um pouco disso durante a vida. É evidente que você não lê o livro, já muda, né? Você lembra disso durante a Sim. vida. Você, principalmente nos momentos de dificuldade, que você não pode prender a sua mente nisso. Uhum. Existe um outro livro que eu li há menos tempo, tem uns 5 anos, 6 anos, que ele se chama Sobreviver. A frase é separada e ela tem essa interpretação de sobreviver e de sobreviver, Claro. sobrevida. Uhum. Né? Cláudia Ricker. Cláudia Ricker. Cláudia Ricker. O que ela faz? Ela pega e classifica a resiliência em 12 tipos de resiliência, Uhum. 12 perfis de resiliência, 12 atos diferentes. E ela analisa o perfil das pessoas que passaram por alguma dessas resiliências e qual o comportamento que ele adotou. Entendi. E como é que ele é. Num momento de pressão, por exemplo. Exatamente. No momento de perda. Perda. De perda familiar, de perda afetiva, de perda de financeira. Relacionamento, talvez. Perda, relacionamento. Né? Ela explica o seguinte, que a dor ela é inerente, a dor é difícil você evitar, né? Mas você ficar sofrendo por ela é uma opção tua. É uma opção tua. Então, eu acho que esse livro, ele me deu outro toque, sabe? E aquele, apesar de eu ter lido, se eu for pegar na estante lá, eu dou muito para os meus funcionários, leia esse livro que é bom pra você. Esses 7 hábitos. 7 hábitos das pessoas altamente. O 8º hábito. Não tem isso, né? Steve Jobs, ele me ensinou muito na questão da venda, né? Que ele tinha aquela coisa de superlativo, é fantástico, é maravilhoso, é isso, né? Ele usava aquilo e as pessoas acham o iPhone maravilhoso, fantástico e tudo até hoje, mas ele plantou isso na cabeça das pessoas lá atrás com esse vocabulário. Né? Então ele me ensinou muitas coisas também. Sim. Mas eu acho que na questão de comportamental, nessa questão de você saber administrar essa pressão, tudo, esses 2 livros, um que eu li lá no início da minha vida, lá com 20 e poucos anos. Que foi esse, o Fundamento da Liberdade? Exatamente. Como é que é o autor, você falou? Frederic
Aueck, acho que é Aueck, Aham. Frederic Aueck. H-A. H-A-Aueck, termina com K-I. Mas eu Aueck. devo ter esse Eu livro ainda, vou eu deixar imagino. aqui. Qualquer coisa, se você não conseguir achar, você me fala, eu devo ter esse Tá, livro. Pode eu ser vou que eu deixar. tenha na minha estante lá. Não sei se eu tenho. Na verdade, Sim. às vezes eu impresso, dou e não pego de volta. Livro Sim. é uma coisa que você impressa, você nunca volta, né? E isso eu ia te falar agora. Você falou, se eu talvez eu não achar, não, eu nunca vou te pedir um livro emprestado. Eu tenho uma coisa comigo, João. Eu não empresto, eu tenho minha biblioteca, eu tenho mais de 400 livros, tenho quase 500 livros na minha biblioteca particular. Não empresto, mas também não peço emprestado. Por exemplo, se você falar, poxa, Queiroga, você tem esse livro? Eu vou comprar e vou te dar de presente, João. Eu tenho muito essa mania, assim, por exemplo, eu tive num congresso do Cicobi, eu sou conselheiro do Cicobi Sim. aqui, da cooperativa Né? nossa Três Fronteiras, né? E o Cicobi é uma empresa que treina muito, né? Ele treina, Verdade. enfim, dá cada oportunidade fantástica da gente estar com grandes palestrantes e tal. Uhum. E aí estivemos num congresso o ano passado em Maringá, aí tava lá o Zé Salib, escritor fantástico e tal, né? Tinha outros palestrantes com livros. E aí eu achei aquilo muito interessante, aí eu comprei 4 de um, 4 de outro, aí dei pro meu filho, dei pro... Isso, é muito legal isso. Né? E eu li e eu falei, poxa, eu acho que eu nem estou muito preparado para isso, porque é gestão do amanhã baseado no que é hoje, né? Baseado no iPhone 14 para cima, né? Sim, Então sim. a gente já tem um pouco mais de dificuldade, né? Sim. Então, mas eu li o livro e dei um para cada um de presente, dei para os meus funcionários, então eu comprei 4 de cada, fiquei com um, então, né? Sim. Então é assim, e eu faço isso muito, Pois, já que você gosta de livro, eu vou te levar lá os meus livros agora, que agora eu sou autor de um livro, você tá sabendo? Bacana, Não? leva lá, você Já lançamos o livro, vou levar lá para você ver. E ficou sensacional na área comportamental. E essa área comportamental, para mim, é o que faz a gente entender melhor, e eu acho que é o que a gente aproveita mais. Também acho. Os outros, ele infla muito, por exemplo, eu li a Coca, o Jack Taylor. Taylor não, Taylor, não é Taylor. Oh, desculpa, esqueci. Sim. O Jack, aí, mas foram fantásticos, mas eles tinham uma condição, eles tinham uma estrutura por trás. Você não vai fazer igual o Jack, não vai fazer igual o Lee, não vai fazer igual o Steve Jobs, não vai fazer outra coisa. O Steve Jobs comeu maçã não sei quantos meses para provar que não morria comendo maçã, né? Tanto é que a marca dele é uma maçã. É a maçã, exatamente, né? Mordidinha ainda. Ninguém vai fazer isso, quer dizer, a coisa é muito assim, né? E a gente tem que ver o comportamento, o que você tem. Isso aí. O que está a teu alcance. Né, que eu não posso almejar ir para a Lua. Eu posso exemplificar melhor, não posso almejar ser centroavante do Corinthians mais. Não dá para mim, né? Exato, tem coisa que não dá mais. O que está na minha mão? Eu acho que esses ensinamentos de comportamento, filosofia, comportamental, essa coisas, área ajuda muito no empreendedorismo, né? Muito mais do que a outra. Olhando para trás, tá? Na época eu não pensava assim, mas de uns anos que eu tenho lido isso e baseado nesse livro de psicologia que eu li lá atrás, e olhar para a minha história, eu vejo, às vezes é uma pequena história do mundo, por exemplo, é um livro que conta toda a história da civilização, desde a África até chegar aqui na nossa região, que você fica vendo assim, fala, pô, que bacana, me ensinou mais do que às vezes um livro do Lee Iacocca. Isso aí. João, 3 coisas aí, 3 aspectos relevantes, tipo um pinga-fogo aqui, 3 aspectos relevantes que você considera relevante para um empreendedor de alta performance de sucesso. Eu vou repetir o que eu falei, né? Perfeito. Visão de futuro. Visão de futuro. Resiliência sempre, né? Resiliência. Eu tinha anotado aqui, ó, visão de futuro, senso de direção. Senso de direção. É que você tinha falado aqui. E intuição, delegar. Olha, mais de 3, né? Mais de 3. Pode citar 5. Sensacional. Pode citar 5. E a resiliência que nós vamos falar. Resiliência. Eu acho que é uma coisa que... E a resiliência. É pensar sempre assim, que a derrota, ela dói. Perfeito. A perda, ela dói. A derrota, ela dói. Agora, você sofrer a vida inteira é uma opção tua. Você tem que sair desse sofrimento. Você me lembrou uma coisa. E isso é resiliente. Isso é resiliência. Isso aí. É uma das coisas que afeta... Você me lembrou uma coisa. Se a dor... como é que é? Se a dor ela é inevitável, o sofrimento é opcional. É opcional.
Exatamente. É mais ou menos. E foi aonde eu li esse livro que eu gostei muito. Então, Sim. Eu acho que dá para resumir nessas 5 que nós falamos aí Perfeito. tranquilamente. Delegar, intuição, visão de futuro, senso de direção e resiliência. Acho que dá um livro. Os 5 aspectos de um empreendedor de sucesso. Aí, ó. Não precisa nem se matar de trabalhar. Não, tá vendo? É isso aí. João, quero agradecer você. Bate-papo super descontraído, top mesmo, de fácil entendimento, fáceis palavras, né, para você entender. Quero agradecer você, João. Muito obrigado por nos atender aí o nosso convite de estar aqui com a gente nessa tarde, passando essa aula aí para os nossos empreendedores. Queiroga, muito obrigado a você, parabéns aí pelo programa, parabéns a toda a sua equipe. Eu tenho esse jeito simples de falar, sim, muito né? bom. Eu sou do interior, Sim. enfim, mas sou muito direto também, isso aí. Jeito de falar, sou conhecido por isso, sou às vezes admirado por isso, né? E sempre, às vezes as pessoas gostam, mas um jeito simples, direto. Perfeito. E sempre pensando qual o próximo passo à frente. Exatamente. É assim que nós temos que pensar. Legal. Enquanto eu puder ter essa energia, eu vou levar por aí. Legal, então, João. Obrigado, sucesso a você. Obrigado, querido. Eu sou um admirador seu. Bom, gente, Pode Empreender Cast, top demais, para fechar com essa chave de ouro aí, com o João Batista, empresário, então, que está aqui dando essas dicas para nós, para você. Eu tenho certeza que você pegou dicas aqui nesse Pode Empreender Cast. Então, na próxima edição aí, nós vamos ter mais um empresário para falar para a gente sobre empreendedorismo. Vai ser de outra área. Eu chamo você e convido você para estar com a gente. Pode Empreender Cast, onde estão os melhores e os principais empreendedores do Brasil. Falou? Fique com a gente. Até na próxima edição e a gente vai estar junto. Beijo no coração, fiquem com Deus. Fui!